Que Deus abençoe sua vida. Estamos começando essa última semana do mês de outubro. Dia 31 é o dia da Reforma Protestante. Estamos comemorando 506 anos da Reforma. E louvado seja Deus, porque somos filhos dessa doutrina. Nós abraçamos essa doutrina com muito amor, que é a doutrina da graça. E nesse tempo que a gente tem tido aqui pela manhã, a gente tem estudado a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, que tem tratado muito da justificação pela fé, um dos solas da reforma, sola fide. Mas vamos adorar a Deus, né? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Peço para você ficar de pé, para a gente poder ler juntos. João 10, de 1 a 13. Esse é o momento que Jesus se apresenta como sendo o pastor e também a porta das ovelhas. Aquele que cuida com sua voz e aquele também que tem o portão, dizendo que é a entrada e a saída das ovelhas. Vamos ler de forma alternada, João 10, de 1 a 13. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Amém. Às vezes, uma das dimensões da igreja, que é difícil a gente compreender, porque muitas vezes está dentro de um estilo modal, é a relação entre pastor e ovelhas. E esse texto talvez seja um dos mais claros sobre a relação do pastor e as ovelhas. O pastor, a palavra pastor vem de pasto. A principal função de um pastor é dar o pasto para as ovelhas. E aqui Jesus é a porta, porque ele é o cuidador, ele protege, mas também é a porta porque faz a ovelha sair para achar pasto. E ele é pastor porque dá o pasto também para as ovelhas. Uma das funções mais primordiais do pastor é dar o pasto para as ovelhas e protegê-las contra o mercenário, contra o salteador. Essa é a função de Jesus conosco. Ele é quem dá para você o alimento que fornece para você vida eterna. E ele também é aquele cuidador, protege você contra todo o mal, todo salteador, todo mercenário
que quer roubar você do aprisco. Você pode dizer glória a Deus? Nós somos, e aqui não há exceção, nenhum de nós todos somos ovelhas do Senhor Jesus. Só Jesus é o verdadeiro pastor. Pessoas como eu, que são vocacionadas para o pastorado, são, na verdade, pessoas que ele pinça para poder representá-lo. Mas se eu ou qualquer um fugir da representação dele, nós deixamos a nossa missão e nos tornamos mercenários. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu peço que você ore por mim, ore pelos pastores aqui da igreja, ore por outros pastores de outras igrejas. Talvez você conheça alguns pastores que você possa orar agora pelo nome, com carinho. Vamos ter esse tempo de oração agora pela igreja, pelos pastores, nesse tempo da reforma. Por favor, oração silenciosa. Você aí de pé, interceda por pelo menos um nome, talvez 2, 10, quantos você tiver na sua mente agora. Meu Senhor, muito obrigado por a gente poder ser tuas ovelhas. Muito obrigado, de forma muito pessoal, por confiar a mim essa tarefa e a meus irmãos que trabalham aqui junto comigo. Obrigado, Senhor Deus, pela amizade que nos une. Obrigado pelo rebanho do Senhor que fazemos parte. Obrigado por essa igreja que tem sido para nós um alento, uma maneira muito carinhosa do Senhor nos tratar. Todos nós aqui, Pai, intercedemos agora que o Senhor nos ajude a sempre ouvirmos a Tua voz e sempre sermos guiados pela Tua voz. Livra-nos, Senhor Deus, com a Tua proteção do salteador. Guia-nos aos verdes pastos, às águas tranquilas. Ó Senhor, refrigera a nossa alma. De Ti dependemos. Tu és a nossa fonte, a nossa riqueza, e bendito seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um bom dia para quem estiver do seu lado, dizer que é bem-vindo, Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, IPG. Bom dia também a você que nos visita nesta manhã. Você que está vindo aqui pela primeira vez ou já tem vindo outras vezes. Seja bem-vindo em nosso meio. E eu quero convidar você a aquietar o seu coração nesse momento e entrar na presença do Senhor com alegria, com júbilo, com satisfação, com prazer, por tudo aquilo que o Senhor representa na sua vida. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 6 que as abas das vestes do Senhor enchia todo o templo. Todo o templo. E os serafins voavam por sobre ele, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Vamos dizer isso como os serafins? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É o que vamos fazer nesse momento, é o que vamos fazer nesse dia, é declarar a santidade de Deus através desses louvores. E eu quero convidar você a participar conosco. Louve a Deus junto conosco.
coração, outro bem não posso além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não posso além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. É isso que nós desejamos. Queremos a cada dia, cada instante da nossa existência. O Senhor é o nosso bem maior. Aleluia. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios que nós podemos ser perseguidos, mas não desamparados pelo Senhor. Podemos ser perplexos, ficarmos perplexos diante de qualquer coisa que possa acontecer, mas não desanimados. Poderemos até ficar abatidos, mas não destruídos. Esse é o nosso Deus que está conosco. Aí o salmista diz que o Senhor é que sustenta aqueles que caem e levanta os que estão abatidos. E nós queremos dizer para você nessa manhã, se você chegou aqui talvez se sentindo desamparado, talvez chegou se sentindo desanimado ou até mesmo abatido, a gente quer cantar esse louvor, queremos que você cante conosco. Tem uma mensagem de Deus para o teu coração. Aleluia, Pai. Diga para os Pode cantar. temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele vem em teu socorro. Ele vem ouvirá. Ele vem pra ti. Salvará.
diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, O escudo da tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. contempla o Senhor. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Poder sentar. Queria lhe desafiar a estar aqui próximo sábado. É um desafio assim de cunho muito pastoral. A oração, pelo menos para mim, é a grande expressão da nossa espiritualidade.
A leitura da Bíblia a gente pode fazer até de forma estéril, mas a oração, ela necessita de intimidade. Senão ela não prospera, ela não segue adiante. Você começa e deixa. Mas a intimidade do Senhor, ela chama a gente para orar. Então, estou chamando você pastoralmente, com carinho, para você separar a agenda. Próximo sábado, de 7h30, esteja aqui. Vamos colocar o mês de novembro diante do Senhor, juntos como igreja, como comunidade. Eu queria convidar aqui Luciano Cavalcante, que vem através da sua mãe, Bertane, para o batismo. Luciano, você já tem 10 anos, mas quem vai responder é sua mãe por você, tá bom? Bertane, você confessa que é nascido em pecado e por causa do seu pecado você merecia ser condenado ao inferno? Sim. Você confessa que Jesus amou tanto você, que se fez carne e veio salvar você? Sim. Para você, a salvação é só por meio de Jesus? Só Ele é o caminho, a verdade e a vida? Você confessa que a Bíblia, nos seus 66 livros, Gênesis, Apocalipse, é palavra de Deus, com autoridade inerrante, autoridade absoluta sobre sua vida? Sim. A Bíblia nos ensina que Deus é um único Deus. É assim que você crê, mas que Ele subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. O Senhor Jesus constituiu a igreja, e na igreja o Senhor Jesus colocou líderes, autoridades para poder conduzir o rebanho. Você continua confessando, está submissa à liderança da igreja, enquanto a liderança for fiel às Escrituras? Sim. O Senhor Jesus também disse para a igreja fazer discípulos, e você continua sob essa responsabilidade, assumindo essa missão de fazer discípulos? Sim. Está aqui Luciano, seu discípulo, não é? Tem outros também que o Senhor tem para a sua vida, não é? E agora a respeito, Luciano, você promete diante de Deus criar ele no caminho do Senhor? Sim. Orar por ele e ensinar a ele a palavra de Deus? Sim. Você promete também trazê-lo sempre à casa do Senhor para participar com outras crianças desse caminho com o Senhor? Sim. Amém. Luciano, que Deus te abençoe muito. Amém. Luciano, filho da promessa, filho da graça, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, que privilégio é o nosso poder colocar os nossos filhos diante do teu altar. Agora te pedimos, Senhor Deus, por Luciano, que o Senhor faça ele crescer nessa graça, conhecendo o Senhor, amando o Senhor, mais do que tudo, Pai. Livra-o de todo o mal. Abençoa Bertane também, que o Senhor a fortaleça, anime e dê a ela sabedoria para edificar a sua casa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um dos momentos mais emocionantes da vida pastoral. Quando a gente tem o privilégio de aliançar pessoas aqui na terra com a aliança que elas já têm no coração. E o Senhor Jesus disse isso, que o que a gente ligar aqui na terra é ligado lá no céu também. Então, que grande privilégio é esse? Nós lemos aqui no começo, irmãos, a parábola de Jesus sobre o pastor e sobre a porta do rebanho. E a expressão certa desse texto é que ele tem um cuidado muito especial com os seus. Mas ele diz uma coisa aqui a respeito da resposta que os seus dão a ele.
ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós aqui hoje, como ovelhas, nós só seguimos. Ele é quem tem a direção, Ele é quem tem o controle. E nesse momento da gente fazer a consagração da nossa vida, o texto está nos intimando a consagrar isso, o controle. Senhor, toma o controle da minha vida. Se você é líder de algum ministério daqui da igreja, eu peço a você agora, entrega o controle do ministério nas mãos do Senhor. Se você é líder na sua casa, entrega o controle. Se você, no seu trabalho, ou mesmo na sua vida pessoal, entrega o controle ao Senhor. Esse momento de dízimos e ofertas é momento de consagração. E a gente vai consagrar hoje o controle, suposto controle que a gente tem na nossa vida, entregando àquele que controla de verdade. E também é um momento de entregar dízimos e ofertas. O dízimo é o momento que a gente diz, de fato, é de Deus e a gente devolve a Deus. E oferta é aquilo que passa. Depois do dízimo, o que a gente tiver de dar para abençoar um irmão, abençoar alguma causa, a gente então entrega a oferta. Mas não faça essa confusão na sua cabeça. O dízimo não pode ser administrado por nós. Se a gente administrar o dízimo, continua sendo nosso os recursos. E assim a gente não honra a Deus com o princípio do dízimo. Estava conversando essa semana com uma pessoa que ganha bastante dinheiro e ela estava falando assim: durante muito tempo eu fui tentado porque recebia muito e quando eu olhava para o valor do dízimo que eu tinha que dar, eu falava, mas é muito dinheiro para entregar. E a tentação é essa, para qualquer pessoa, não precisa ganhar muito dinheiro. É dizer, não, eu vou administrar, vou dar uma parte aqui, outra parte ali, dando ao Senhor. Você assim se equivoca e mente para você mesmo. Quando você diz que é dízimo e é do Senhor, você não administra. Você entrega na igreja e a igreja fica responsável diante de Deus de administrar esse recurso para Deus. Quando você entrega, você é fiel. E se a igreja for infiel, ela é que responde para Deus. Mas se ela for fiel, ela honra a Deus com o seu dízimo. Então, está na hora de você fazer isso, honrar a Deus com o seu dízimo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, vamos cantar. Enquanto a gente canta, a gente dedica, consagrando a Deus dízimos e ofertas, consagrando o controle também. A mim se revelou.
pode sentar, as crianças, por favor, venham. Elas vão agora para o departamento infantil. Deus as abençoe muito lá, nesse tempo. Abençoe os professores também. Seja uma bênção. No começo do culto aqui, eu estava observando algumas crianças cantando. A gente fica tão feliz, né? Ver os filhos, as crianças cantando ao Senhor, adorando juntos. Que bênção. Louvado seja Deus. Vamos orar. Meu Pai, nós dedicamos a Ti, a nossa família, dedicamos a Ti agora nossos filhos, e Te pedimos, Deus, que os nossos filhos Te conheçam, Te amem, amem o Senhor mais do que tudo. Se houver aqui entre nós, pai, mãe, que está com seu filho desviado, o filho longe do Senhor, eu Te peço, meu Deus, alcança, traz de volta, converte, arranca, Senhor Deus, dos laços do maligno, traz para o Teu cuidado, Senhor. Abençoa-nos também nas finanças, em tudo que tivermos. Honra, santifica o Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode cantar. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Diga. Quero beber dos Teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo Ele vai transformar, tudo vai transformar. Aleluia, Senhor. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber, Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
Glória a Deus, né? Que bênção. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o versículo 31. Nós estamos vendo em Gálatas, Paulo escrevendo aquela região da Galácia, sobre a questão de um desvio. Aquela igreja tinha começado no Evangelho, mas depois chegaram os judaizantes e passaram persuadindo eles para uma outra perspectiva de uma caminhada supostamente para agradar a Deus. Essa outra perspectiva era um Evangelho sem a graça, sem ser pelos méritos de Jesus, era pelos méritos pessoais, era o esforço de cada um, era a performance de cada um que trazia salvação ou trazia riqueza espiritual. E Paulo então escreve fundamentando o erro deles, trazendo muita luz à doutrina da justificação pela fé, arrasoa com eles nessa perspectiva, mostrando que eles estavam desvalorizando não só a graça, mas o próprio Senhor Jesus, e que eles precisavam rever não só a postura ética, mas sobretudo a doutrina. O coração deles estava tomado por orgulho, por vaidade, e isso não era bom. Então Paulo está nessa perspectiva, nessa pegada. Como é o costume, você vai encontrar isso sempre nesses livros do Novo Testamento. Primeiro você encontra uma perspectiva mais doutrinária, falando mais sobre a essência, sobre quem a gente é, a identidade do crente. Mas chega um segundo momento nessa carta de Paulo aos Gálatas, que é o momento que a gente está agora, onde Paulo começa a expor o coração. E até o versículo 11, ele diz que está meio frustrado. Ele receia que tenha corrido em vão com o Evangelho, com aqueles irmãos da Galácia. Ele apresenta então a exposição dessa frustração, dizendo que não tinha sentido eles continuarem daquela forma, desvalorizando Cristo. Quando chega aqui do versículo 12 até o versículo 31, Paulo então está expondo um apelo, uma vontade que ele tem de que eles revejam e voltem para o verdadeiro Evangelho. Essa segunda parte aqui, especialmente, você vê o que é um cuidado pastoral com o rebanho. Está aqui um bom exemplo para mim, um bom exemplo para qualquer pastor que quer de fato honrar o Senhor Jesus. As ovelhas nunca são nossas, nunca serão, nunca ninguém será meu, graças a Deus por isso. As ovelhas são de Jesus, mas quando Ele as confia ao cuidado aqui terreno nosso, nós precisamos cuidar para que elas estejam olhando para Jesus, e não olhando para os homens, não olhando para si mesmo, mas também não olhando para as pessoas como se delas dependessem. Se a sua fé, se a sua caminhada espiritual depende de mim, então eu receio que você perdeu a perspectiva. Mas se também a sua fé, o seu ministério depende de você, da sua competência, da sua agilidade, da sua espiritualidade, eu receio, irmão, que você perdeu o sentido do ministério, da vocação. O pastor, quando de fato honra a Cristo, ele cuida principalmente da espiritualidade das ovelhas, não é das agendas. O principal cuidado de um pastor não é estar presente em atividades, por exemplo, festas, aniversários, confraternizações, ou mesmo atividades ministeriais. Essa não é a agenda do pastor, essa não é a perspectiva, nem a necessidade que a ovelha tem do pastor. A grande competência do pastor aqui na terra é trazer as ovelhas ao sentido da vida delas com Deus, chamá-las de volta a olhar para Jesus e se encantar apenas em Jesus, amar apenas Jesus, viver sob o cuidado dele e viver sob as ordens
que Ele dá, e só por Ele, só para Ele, todas as coisas. E esse apelo vai nessa direção. Vamos ler então Gálatas 4, de 12 a 31. Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim eu vos suplico, quero deixar certo que em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas eles querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não vis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere lá ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que não tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Amém. Meu Deus, ajuda-nos agora a entendermos tua mensagem, tua palavra, tua voz. E cuida agora também do nosso coração, ensinando esse caminho que o Senhor tem conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você percebe que Paulo está fazendo uma súplica agora, um apelo. Eu suplico a vocês, por favor. É impressionante porque ele acabou de argumentar teologicamente, doutrinariamente. Ele fundamentou tudo calcado na obra de Cristo. Mas ele chega a uma conclusão, e a conclusão dói o coração de Paulo. A conclusão é a seguinte: quando aquelas ovelhas começaram a caminhar para longe de Jesus, elas também perderam o afeto para com Paulo. Elas começaram a ouvir o que aqueles falsos mestres estavam dizendo a respeito de Paulo, de que Paulo era um charlatão, de que Paulo era um enganador, que a doutrina de Paulo não era boa, ele era uma espécie de herege. A relação então ficou distante, e agora, esse é um momento onde Paulo revela muita humildade, porque depois de ele argumentar da perspectiva teológica, ele agora se expõe, ele faz uma súplica pessoal. Veja o tamanho do amor que Paulo tem com aquele rebanho. Ele está chegando a se expor para que eles voltem para Cristo.
E então ele usa o argumento de que a relação deles com Paulo tinha mudado, para mostrar para eles como a relação deles com Cristo tinha mudado. E mostra para nós também que a verdadeira relação, a boa relação entre igreja e pastor, só pode estar fundamentada em Cristo. Ela não pode estar fundamentada em outra coisa senão o próprio Senhor Jesus. Então, o argumento de Paulo todo vai nessa linha mais do coração agora, uma súplica pessoal, expondo a necessidade dele de que eles voltem, não só a necessidade da igreja, mas agora uma necessidade pastoral, pessoal, por favor voltem. Ele coloca aqui isso em 5 pontos, que eu posso elencar para vocês agora. Primeiro, ele mostra-se como um exemplo, ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Isso está nos versículos 12 e 13. O segundo ponto, ele pergunta: o que foi que aconteceu com a vossa exultação? A palavra exultação aqui tem um sentido da relação que havia com Paulo, o amor que eles tinham com Paulo, aquela maneira humilde que eles tratavam Paulo. Então essa era a exultação deles. Ele está perguntando, em outras palavras: o que foi que aconteceu o amor de vocês para comigo? E no ponto terceiro, ele diz: agora eu me tornei inimigo de vocês, só porque eu disse a verdade? Ele vem argumentando então essa perspectiva da distância. Me tornei inimigo de vocês. O quarto ponto, ele pergunta: vocês querem estar mesmo sob a lei? Vocês entendem o que é que significa estar sobre a lei? Esse é o quarto argumento. E o quinto ponto ele diz: ouçam, por favor, voltem a ouvir, por favor, as Escrituras. Então, serão esses 5 pontos que a gente vai seguir hoje pela manhã. Primeiro ponto é o ponto do exemplo pessoal. Ele está se oferecendo como exemplo pessoal sobre uma dupla perspectiva. Exemplo em que sentido? Nesses 2 sentidos agora. O primeiro sentido, a humildade. Veja só o que ele diz aqui. Quando ele estava fraco, quando ele estava doente, os irmãos acolheram ele e cuidaram dele. E ele então está dizendo: olha, agora está na hora de eu cuidar de vocês. Vocês foram assim comigo, e eu recebi o cuidado de vocês quando eu estava na fraqueza. Agora, façam a mesma coisa, recebam o meu cuidado. Estou querendo cuidar de vocês porque vocês chegaram à fraqueza também. E ele usa então o exemplo de uma enfermidade que ele tinha, um ponto muito debatido sobre vários pontos de vista, várias perspectivas, mas aparentemente aqui, de maneira mais clara, a enfermidade tinha a ver com os olhos, porque ele chega a dizer que os irmãos estavam prontos a dar os próprios olhos para que Paulo se curasse da sua enfermidade. Mas a segunda perspectiva de Paulo se oferecendo como exemplo é também de maturidade. Veja que Paulo alega aqui no versículo 12, no final do versículo 12: em nada me ofendeste. Ou seja, a perspectiva de Paulo é a seguinte: quando vocês me trataram, vocês me amaram, e agora que vocês estão longe de mim, eu não estou ofendido. Meu ponto aqui, quando eu estou tratando com vocês, não é porque eu estou chateado, é porque eu amo vocês, é porque eu quero o bem de vocês, eu quero que vocês voltem para Cristo. Então, não se trata de uma causa pessoal, se trata sim de uma causa espiritual, e isso requer maturidade. Então, Paulo está dizendo: eu não fiquei ofendido com a postura de vocês, mesmo em relação a mim, e agora eu peço que vocês também não fiquem ofendidos em relação ao que eu estou falando. Se eu tenho que ser duro com vocês, se eu tenho que corrigir vocês, não se ofendam, sejam maduros. Então, quando Paulo está dizendo: sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês, ele está fazendo essa ligação. Ele está dizendo: sigam o meu exemplo. Eu não sou um super-homem, eu sou igual a vocês, tenho as minhas fraquezas. No momento da fraqueza, vocês me levantaram. Agora, no momento da fraqueza de vocês, eu quero levantar vocês. Mas também, vocês precisam de maturidade. É assim que a gente trata a relação. Aqui não é uma causa pessoal.
se a gente está corrigindo um ao outro, ou está fortalecendo um ao outro, é para que a gente ame mais Jesus. E não se trata de questões ou questiúnculas entre nós. Aqui eu quero trazer uma ressalva muito importante. Irmãos, as relações dentro de igreja, ou melhor, a relação de um cristão, não deveria ser pautada nunca na vaidade pessoal, na importância pessoal. Eu tenho dito isso reiteradas vezes. O pastor de um rebanho, de uma ovelha, ele na verdade é só essa representação de Jesus. Jesus pode tirá-lo a qualquer momento e colocar outro. Em outras palavras, eu sou descartável. O que não é descartável é a relação das ovelhas com o pastor. Mas Deus pode me tirar daqui, colocar outro pastor, e certamente será, se Ele fizer, será melhor. O ponto é que a gente não pode ter relações a partir do nosso ego, nem do pastor para com as ovelhas, e nem das ovelhas para com o pastor. Quando uma igreja começa a ter uma enfermidade do tipo assim, o pastor não falou comigo, o pastor tá não sei o quê, não foi para aquele evento, não foi para aquela situação, o pastor não me prestigiou. Alguma coisa errada está acontecendo. Esse tipo de ofensa revela falta de maturidade espiritual, falta de vida com Deus. Se estou na igreja como pastor, é para servi-lo, honrando a Ele, conduzindo o povo de Deus a Ele. Mas se você está na igreja servindo, serve a Ele, trazendo quem estiver debaixo de você para Ele e não para você mesmo. Então eu quero dar um alerta a todos aqui, sejam líderes de grupos pequenos, sejam líderes de ministérios, sejam líderes de departamentos. Preste muita atenção. Nada do que se faz para pastorear o rebanho da igreja, o rebanho de Deus, nada do que fazemos como atividade eclesiástica, pode ser para o nosso ego. Precisa ser para amarmos o Senhor Jesus de forma melhor e maior. Nós precisamos conhecê-lo mais. E nós precisamos que cada reunião que temos, seja reunião de pequeno grupo, seja uma reunião de uma departamental, seja uma reunião de oração, seja uma reunião de um ensino na escola bíblica dominical, seja uma reunião do discipulado, seja que tipo de reunião for, até uma reunião de planejamento ministerial, é para conhecer mais o Senhor Jesus. Está me ouvindo, irmão? Alô, está me ouvindo? Nós servimos a Jesus. Não servimos a egos. Não servimos aos desejos. Nós servimos o Senhor Jesus. E Paulo então está apresentando um exemplo aqui. Para aqueles irmãos da Galácia, serve de exemplo para mim, como pastor, serve de exemplo para você, quando você está pastoreando uma parte do rebanho, e serve de exemplo para você como ovelha. Nós precisamos dessa humildade. Quando estamos fracos, precisamos de correção, vamos ouvir a correção. Vamos ouvir e receber o amparo. Mas também, quando nós precisamos de maturidade, para não ficar ofendido. Não ficar cheios de ofensa dentro da igreja. Você não falou comigo. Você não me viu. Você estava citando meu nome. Você... Pelo amor de Deus, irmãos. Eu pergunto para você, você quer o Senhor Jesus? Se sim, diga amém. Amém. Então vamos buscar Ele. Vamos tratar uns aos outros com amor, fidalguia, mas para conhecer mais o Senhor Jesus. E não essa coisa de egos, porque isso mata, adoece, torna a igreja infrutífera. Chegamos no segundo ponto, os versículos 14 e 15. Ele pergunta, o que é feito da vossa exultação? Veja o versículo 14, ele diz, a minha enfermidade na carne foi como uma tentação para vocês. Por que uma tentação para vocês? Porque Paulo estava fraco, irmãos. Ele estava de um jeito estranho, é o que dá o sentido aqui. Ele diz, vocês não me trataram com desprezo, nem desgosto,
Por quê? Isso aparentemente, a enfermidade de Paulo era daquele tipo que daria asco de tratar, que ele poderia ser tratado com desdém, com desmerecimento. Mas ele diz que eles podiam até ter sido tentados a tratá-los com superioridade, a tratar Paulo como se fosse uma coisa pequena, menor do que eles. Mas naquela época eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles trataram com tanto carinho que a percepção que se tinha é que se eles tivessem que arrancar os olhos para Paulo ficar curado, eles fariam isso. É esse argumento. Então Paulo diz assim no versículo 15: o que foi que aconteceu? Quando ele diz: o que é feito da vossa exultação? Eu coloquei isso da seguinte maneira: o que aconteceu com o amor de vocês para comigo? O que foi que aconteceu? Qual foi o grande problema? O nosso relacionamento era bom, nós estávamos caminhando bem, tratando uns aos outros. Se eu estou fraco, vocês me tratam, se vocês estão fracos, eu trato, mas agora ficou estranho. E então a pergunta é essa: o que foi que aconteceu? Essa aqui é uma boa pergunta. Quando há estranhamentos, quando a relação vinha boa e de repente a coisa ficou meio distante, meio atravessada, o que foi que aconteceu? Alguma coisa mudou, mas o que foi que aconteceu? E Paulo então está perguntando isso. Eles estavam revelando agora, Paulo está mostrando isso de maneira agora muito mais pessoal, muito mais relacional, não mais de forma teológica, mas agora ele está mostrando com fatos. Vocês percebem, irmãos, que houve uma mudança? Nós estávamos tão ligados, mas agora vocês se consideram superior a mim, vocês me tratam como um herege, vocês não suportam o meu ensino. O que foi que aconteceu? Tem algum problema, isso é óbvio, porque se eu estou de forma débil, doente, vocês me acolhem, mas agora na hora que eu tenho que corrigir vocês, vocês me tratam como se eu fosse um herege? Qual o problema? Esse é o ponto. E esse é um grande ponto. É que se os problemas não são resolvidos, não são tratados ou aperfeiçoados, eles tendem a virar um furacão, virar uma inflamação, virar um grande problema. Bom, Paulo está colocando isso de forma pessoal, eu quero aplicar de forma pessoal, mas não tratando da minha pessoa. Mas queria chamar os irmãos a essa razão. Quando há estranhamentos, é preciso que se veja o que foi que se perdeu. Se perdeu, na maioria das vezes, o que se perdeu foi a relação com Cristo. As relações interpessoais são afetadas, especialmente na vida do cristão, quando uma das partes, ou as duas partes, elas perderam a afinidade com Jesus. Quando elas perdem a afinidade com Jesus, quando o ego se levanta, quando alguém está inflamando a gente para que o nosso ego se levante, então há estranhamentos. Muito interessante, né? Alguns irmãos são naturalmente mais competentes, mais habilidosos, são de uma performance espiritual mais alta. E esses que talvez sejam esses cristãos que são, entre aspas aqui, exemplares, por causa da alta performance, eles estão sob um perigo maior, porque sempre vai ter lobos, como tinha na Galácia, lobos que entram no meio do rebanho e começam a persuadir esses que têm alta performance a viverem a partir da sua própria exultação, a se sentirem melhor ou maior, a se sentirem mais nobres. Aconteceu um tempo atrás, e um certo irmão que, crente, cara de fé, de caminhada, mas também rico, com uma certa condição financeira acima da média. E um grupo começou a persuadi-lo com elogios.
e foi fomentando o ego, para que esse irmão começasse a se sentir maior do que a própria igreja, maior do que a própria liderança. É isso que Paulo está dizendo que aconteceu na Galácia. Aqueles falsos mestres começaram a inflar o ego dos Gálatas, e eles começaram a se indispor com Paulo, achando que eles eram superiores ao próprio Paulo. Era um problema de ego. Quando nós temos problemas, pai e filho, marido e esposa, pastor, ovelha, ou mesmo servo e serva, ou servos e servos, são normalmente problemas porque alguém inflou o nosso ego. Me lembro um tempo atrás, uma pessoa que chegou no meu gabinete muito sofrida, e quando começou a contar a história, eu tive uma dó tão grande, porque que história sofrida, de qualquer um que chora junto mesmo, porque você sente, mas uma frase que ela disse me detectou muito bem onde é que estava o problema maior na alma dela. Ela disse assim: eu mereço ser feliz. Que frase horrível, que frase maligna. Alguém pôs isso no coração. Alguém colocou o ego da pessoa em primeiro lugar e não a honra a Cristo em primeiro lugar. Se Cristo não é a nossa força, e se Cristo não é a nossa alegria, então nós partimos do nosso ego para termos alegria. Eu mereço ser feliz. E a história, como falei, era de dor, e precisava de misericórdia para tratar a dor, mas havia um erro no ego, com quantas circunstâncias fossem tão ferozes, mas um problema maior era espiritual. O ego estava inflamado, era o si mesmo, e não a honra de Cristo, e não a glória de Cristo. Preste muita atenção nisso, irmãos, porque nós precisamos, quando há alguma luta, alguma dificuldade relacional, se nós somos crentes, nós precisamos dar um passo atrás e perguntar para si mesmo: onde está o meu ego agora? Eu estou, de alguma maneira, me tornando arrogante, dono de alguma coisa, me sentindo importante, me sentindo necessário. Eu estou achando que está sendo injusto comigo, eu mereço coisa melhor, eu mereço um padrão maior. Se você estiver persuadido por essas coisas, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, volte para Cristo. Não se deixe persuadir pelo diabo. E às vezes o diabo usa pessoas que são supostamente crentes, que vão dizer para você: olha, você merece coisa melhor. Então Paulo está mostrando isso agora aqui. Foi o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, está claro que aconteceu. E aí vem a próxima pergunta, no versículo 16, ele fala: eu porventura me tornei inimigo, só porque eu falei a verdade com vocês, agora a gente está quebrada a relação? É isso? Foi o que aconteceu. A gente está inimigo. Foi porque eu disse a verdade. A resposta que eu teria que dizer para vocês, a resposta pela argumentação de Paulo aqui, versículo 17 a 20, a resposta é: não foi a verdade que nos separou. Nunca é a verdade que separa pessoas. Mas eu vou colocar aqui 3 motivos da separação que são elencados por Paulo. Primeiro motivo, ele diz: foi o orgulho quem nos separou, foi o ego quem nos separou. Alguém encheu vocês de arrogância e agora vocês estão tomados pelos elogios e propostas, se sentindo superiores, vocês não me aguentam mais.
Veja o que ele diz, versículo 17: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Primeiro ponto foi o orgulho. A ideia de obcecar aqui é justamente inflar, trazer o ego à tona. Esse é um método antigo do diabo de gerar rixas. Maridos e esposas aqui sabem muito bem disso. Se a gente não for humilde na relação, a gente termina bancando o superior. A mulher também faz isso, não é só o homem não. E é nesse ponto que a gente entra num embate que não vai sair coisa boa, vai terminar rompendo. Mas precisa dar um passo atrás, precisa dizer: o que é que eu estou fazendo? Então, o primeiro motivo que Paulo elenca aqui não foi a verdade, sim, foi o orgulho. O segundo motivo, ele diz, foi a má influência. Vocês sempre foram zelosos de fazer o bem, e sempre fizeram comigo o bem, mas agora, na minha ausência, vocês foram induzidos a serem zelosos pela performance. Não pelo bem, mas pela performance. Agora vocês estão numa espécie de elite espiritual, se achando maiores e melhores do que todos os demais. Alguém colocou isso como se fosse uma semente no coração de vocês, e isso cresceu, e agora vocês se sentem superiores. Então foi má influência mesmo. Paulo está argumentando isso. Versículo 18, é sempre bom ser zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente. Versículo 19, ele diz: meus filhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até Cristo ser formado de vós, ou formado em vós. Calvino diz o seguinte a respeito desse ponto, eu achei muito interessante isso. Esse é o estratagema comum a todos os ministros de Satanás. Ao produzirem nas pessoas um desgosto pelo seu pastor, esperam depois atraí-las para si mesmos, e deposto o pastor, eles assumem o lugar. Um estratagema do diabo. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Eles estão, na verdade, querendo tomar o meu lugar. Mas o ponto de Paulo não é que ele tinha que estar nesse lugar. O ponto de Paulo é que aqueles homens queriam estar no lugar de Cristo no coração daquelas pessoas. Eles estavam sendo induzidos a viverem de uma forma performática a fé, para que ficassem vistos, elogiados por homens. Mas a vida espiritual, ela é superior. Nós fazemos o que fazemos quando nós vivemos a nossa vida padrão, a nossa vida de obediência, a nossa vida de excelência. Nós não fazemos para os homens verem, e nem sequer fazemos para nos vermos no espelho. Quando nós fazemos qualquer coisa que seja boa, ética, moral, correta, abençoadora, humilde, nós fazemos por amor a Cristo. Nós fazemos para honrar a Cristo. Nós fazemos porque queremos conhecer mais Cristo. Nós não fazemos porque nós queremos ser honrados. Amém, irmãos? Está fraco esse amém, não está? Fazemos por causa dEle, por causa do que recebemos dEle, e não para recebermos de volta. Agora, preste muita atenção, que eu vou falar com você aqui com espero em Deus, muita autoridade no Espírito. Você está num mundo performático, você está num mundo sendo induzido o tempo todo a buscar honra, ser o funcionário do mês, ser o padrão que ganha os prêmios, ser o padrão que tira nota 10, ser a pessoa exemplar que ganha o status. O mundo está o tempo todo induzindo você a viver brigando pelo seu ego, brigando pela sua luz, brigando pelo seu favor, brigando pelo seu merecimento. O mundo é uma má influência. E você está no mercado de trabalho, você habita com pessoas que são ímpias, e elas estão induzindo você o tempo todo a fugir do padrão da palavra. Eu e você, quando estamos em Cristo, precisamos ser humildes de coração. Nós servimos a Deus, não só quando estamos na igreja, nós servimos a Deus quando estamos no trabalho.
Nós não estamos lá para merecer, nós estamos lá para honrar. Nós não queremos receber, nós queremos é dar a Ele toda a glória e louvor pelos séculos dos séculos. Preste atenção, irmão, porque você estando no mundo está debaixo de uma má influência constante, e às vezes dentro da própria igreja, essas conversas de pessoas que têm peninha de nós. Ah, mas você, rapaz, faz tanto e ninguém reconhece. Você se esforça tanto e parece que ninguém olha. O que é isso senão o diabo enchendo o seu coração a viver pela performance, a viver pelo que os outros acham, o que os outros dizem? Ser pastor é uma honra por causa de Deus, não por causa dos homens. Porque diante de Deus, ser pastor é ser o mais servo, o mais desmerecido, o mais despretensioso. Não merece nada o pastor. Nada. Nem no dia do aniversário ele merece meus parabéns. Nem um salário o pastor merece. Porque ele é cristão. E todo cristão não merece nada. E se ele for viver pelo mérito, o que ele merece é o inferno. É pela graça que nós vivemos. Amém, irmãos? É pela graça. Nós não vivemos nem estamos aqui para receber tapinhas nas costas. Para sermos valorizados. E com isso, por favor, não entendam mal. Eu e você precisamos de fortalecimento, e às vezes as pessoas são usadas para nos fortalecer, mas não encher o nosso ego, para nos fortalecer, nos animar, mas não para encher o nosso ego. Mas tem o terceiro ponto, além do orgulho e da má influência, ele também diz, foi imaturidade. E vocês encheram o coração de orgulho e sofreram má influência porque vocês são imaturos. E ele diz, eu vou ter que dar a luz novamente. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, um dia vocês acreditaram em Jesus e viveram pela fé. Mas vocês regrediram porque o orgulho de vocês inflou vocês. Vocês regrediram como se vocês nem crentes fossem. E parece que vocês estão precisando de um novo nascimento. Existe tanto disso dentro da igreja. Pessoas crescem espiritualmente e de repente alguém persuade elas a viver pelo ego. E o que Paulo está argumentando é muito forte. Se eu e você inflamos o nosso ego, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos voltar para o ventre espiritual. Precisamos voltar para o princípio de tudo. Me parece que é isso que Jesus, quando escreve a carta aos Efésios, Jesus, eu estou falando de Apocalipse, ele diz, vocês são padrão em tudo. Eu não tenho nada a falar para vocês contra, mas eu tenho uma coisa que demanda a vocês, que vocês precisam observar. Vocês perderam o primeiro amor. Voltem às práticas das primeiras obras. Volta para o ventre lá. Volta para o novo nascimento. Volta para aquele apetite espiritual. Volta. Paulo parece que está colocando isso. Versículo 20 ele diz, puder eu estar presente agora convosco e falar-vos num outro tom de voz, porque na verdade eu me vejo perplexo a vosso respeito. O quarto ponto que ele fala é, vocês querem voltar à lei? Entenderam o que é que a lei propõe? Ele usa aqui uma analogia de Agar e Sara, dos versículos 21 a 29. Só que no versículo 29 ele diz, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ou seja, aqueles que de fato vivem pela fé para agradar a Deus, eles terminam por sofrer perseguição, como Paulo está sofrendo agora. E Paulo está dizendo que o que aconteceu aqui foi o seguinte, vocês começaram a ouvir a lei e a performance eclesiástica de se acharem melhor do que os outros, e vocês começaram a me perseguir. Mas eu estou sendo perseguido porque eu vivo pela fé. Porque esses judaizantes, esses falsos apóstolos, eles começaram a me perseguir porque eles são os filhos de Agar. Eles são os filhos do Monte Sinai. Eles são os filhos da velha aliança, da performance e do mérito.
Mas você, se é crente, você é filho de Sara, você é filho da promessa. E essa analogia é tão rica que Paulo cita aqui. Veja o que ele diz: Agar é da carne. Foi só a concepção natural. Foi Abraão que fecundou Agar e ela naturalmente teve filho. Mas quando foi Sara, não. Sara foi uma gestação totalmente da promessa, ou seja, foi um milagre, porque Sara era estéril. E Sara, quando teve Isaac, Sara já estava sem menstruação, sem nada. Na verdade, foi um grande milagre Isaac nascer. E o que ele está dizendo é que a sua salvação não é performática, não é o seu esforço. A salvação foi um grande milagre. Mas toda vez, irmãos, que nós somos tomados pelo esse orgulho espiritual de nos acharmos melhor, não, eu sei mais, eu conheço, e aquela performance que as pessoas inflam a gente começa a perseguir a graça, a perseguir aqueles que estão vivendo pela fé. E é isso que ele está falando. Então, chegamos no ponto 5, versículos 30 e 31, quando ele diz: está na hora de vocês ouvirem as Escrituras, em vez de vocês ouvirem os falsos mestres, com tudo que diz a Escritura. E ele está falando do caso lá, quando estava brigando Agar, brigando com Sara, porque Agar começou a perseguir Sara, e quando Ismael começou a perseguir Isaque, isso dentro da casa de Abraão. Então, o que é que Deus disse para fazer? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E aí o versículo 31, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então ele está concluindo o seguinte: vamos parar, rever tudo agora. Se nós vivemos pela fé, se nós somos filhos de Deus, vamos parar tudo, zerar a conta, vamos começar de novo, ouvindo as Escrituras. Está na hora de lançar fora essa vaidade, lançar fora essa presunção de se achar melhor ou maior do que os outros. Você topa, irmão? Amém? Vamos lançar fora, voltar para o ponto inicial, quando era pela fé, quando era para servir a Deus de todo o coração. Servir a Deus não pelo que os outros veem, não pelo aplauso dos outros, não pelo reconhecimento de ninguém, mas servir a Deus. Paulo então está trazendo de volta a igreja para uma possível caminhada de fé, que era o que Paulo queria que eles voltassem a ter. Talvez Deus está tratando conosco hoje aqui pela manhã, para resgatar você para uma caminhada possível de fé também. Você topa esse desafio então? Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, e ser resgatado para uma postura de serviço, se dedicando ao Senhor com todo o seu coração, seja lá onde você trabalha, lá fora, seja aqui na igreja, nos ministérios, você servir de todo o coração ao Senhor. Se você topa, fique de pé, eu quero orar por você e orar com você também. Amém. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Estamos de pé, eu estou de pé, e faço questão, Senhor, de estar de pé para Te dizer, Senhor Deus, tudo seja para Ti, Deus, todas as coisas, cada fôlego, cada respirar, cada esforço, cada dedicação, cada pensar, cada meditar, cada trabalho, cada planejamento, cada coisa que fizer, Senhor, seja para a Tua glória. Toma e recebe para o Senhor ser honrado, Deus. Agora eu te peço que livre-nos, livra a mim, livra os meus irmãos dessa coisa peçonhenta do nosso ego, dessa vaidade de querermos ser honrados e vistos e de alguma maneira merecidos. Meu Deus, livra-me disso no nome de Jesus. Livra meus irmãos disso, Senhor Deus. Traz de volta no nosso coração um grande poder espiritual para viver para a Tua glória, Senhor Deus. Só a Ti que mereces, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar.
e nos tomar para si. Aleluia! Amém. Amém, irmãos? Amém. Você vai para a escola dominical, tá bom? E depois você vai para a sua semana aí, viver para a glória de Deus. Sábado, que horas? 7h30. Posso contar com você? Sim? Amém. Vamos adorar o Senhor. Deus abençoe. Aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Aleluia.